Queria pedir, por favor, pastora Dani, pode fazer uma oração para a gente iniciar a palavra, por favor, depois dessa introdução. Amém. Pai querido, Pai santo, nós te damos graça, Deus, por mais um culto, Pai, na tua presença, Deus. Obrigado, Jesus, porque o teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, Deus, a cada culto, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor esteja na direção, Pai, no controle de tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus, é para a tua glória e para o teu reino, Deus, para glorificar o teu santo nome, Pai. Que nesse momento, Deus, possa o teu Espírito Santo, Deus, sentar aqui conosco, nos ensinar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Toca, Deus, nos nossos corações, Pai, toca naqueles que vão ser atingidos por essa palavra, Deus. Que o Senhor possa vir, Pai, nessa noite nos confrontar, ó Pai, nos corrigir, Pai, em amor, como o Senhor sempre nos faz, Pai. Nós entregamos, Deus, em nome de Jesus, esse culto diante das Tuas mãos, diante da Tua presença, ó Pai. Que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, em todo o tempo, nos direcionando, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que possamos diminuir, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo possa crescer aqui em nosso meio, Pai querido. É o que nós te pedimos, Deus, te entregamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Deus querido. Amém. Amém. Iniciamos aqui mais uma reunião. Iniciamos aqui mais um culto, iniciamos aqui mais um momento de aprendizado, um momento de exortação, ou como você queira receber a palavra do Senhor para você. Não é meu hábito, não é meu costume estar aqui ao vivo, estar aqui dessa forma falando, mas acima de tudo obediente, eu estou aqui para falar para vocês. Acima de tudo obediente, hoje eu resolvi ligar a câmera, e porque eu creio que Deus ele faz aqui dentro, ele faz aqui em casa, mas ele quer fazer para fora também. E hoje eu quero ser simplesmente um canal, simplesmente uma forma de que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Amém? Também não tenho o hábito de fazer esse pedido, porque eu estou aqui como instrumento do Senhor, estou aqui para pregar a sua palavra, estou aqui para viver de acordo com o que Ele me orienta. Não tenho hábito, mas vou pedir para você aqui. Se você julga isso importante, o que eu vou falar aqui, se você vai ficar até o final comigo, compartilha isso com outras pessoas. Compartilha, comenta aí embaixo o que você sentiu, o que você entendeu dessa palavra. Transmita isso para outras pessoas, assim como eu faço, da melhor maneira que eu posso. Faça você também com a ferramenta que você tem. Amém? Clica no sininho do nosso canal. Inscreva-se. Eu tenho certeza que das mensagens que estão lá dentro, você vai ser edificado. Eu tenho certeza que em 1 minuto, 2 ou 1 hora das mensagens que estão lá dentro, você vai ser edificado. Deus vai falar no teu coração. Assim como eu tenho certeza que Ele vai falar hoje. Simplesmente hoje eu quero falar de um cara que nos pede para ser seu imitador, assim como ele é de Cristo. E eu tento imitá-lo da melhor maneira que eu posso, tento imitar a Cristo da melhor maneira que eu posso. Ainda estou longe de ser perfeito, mas eu tento fazer o meu melhor. Tento todos os dias fazer o meu melhor. E para que eu consiga fazer isso, eu leio, releio um pouquinho da história dele, um pouquinho da vida dele, e sobretudo, peço para que Deus me coloque a todo dia no seu Espírito, para que Ele me convença e me guie pelo caminho que eu devo andar. Esse cara de quem eu estou falando, no início da conversa, ele se chama Saulo, depois ele vai passar a se chamar Paulo, e eu acredito que a maioria de vocês conheçam. Quem não conhece, eu convido a ler a sua história, a ler um pouquinho do que ele fez. Nós vamos hoje falar a respeito do livro de Atos, capítulo 9. Eu vou começar por aqui e eu vou
avançar um pouquinho também nos capítulos, para discorrer algumas das suas obras. Hoje a gente vai ler bastante aqui a palavra. E o que eu quero dizer com isso? Se você conhece ou se você não conhece. Eu te convido a conhecer e eu te convido também, se você acredita ou não acredita, a ter experiências para saber de quem nós estamos falando, para saber de que Deus falava Saulo ou Paulo, para saber de que Deus falo eu, para saber de que Deus falavam os judeus daquela época, para saber de todo esse contexto aqui. Eu te convido a ser um pouquinho curioso, ler, e se você não quiser ler, eu te convido a perguntar diretamente para o próprio Deus. Ah, mas como assim? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou perguntar diretamente para Deus? É muito simples isso, porque assim, se você acredita, se você crê em Deus, você sabe que você tem esse livre acesso de conversar com Ele, de questionar, de perguntar. E eu tenho certeza que se você conhece, se você já fez alguma pergunta, algum questionamento, se você já leu a respeito, eu tenho certeza que Deus ele se revelou para você de alguma forma. Eu tenho certeza que alguma experiência, por mínima que tenha sido, Deus ele já te deu. Tenho certeza disso. E para você que não conhece ainda, ou que não acredita, ou que acha que a gente fala aqui muita bobagem, que a gente transmite vídeos porque eu não tenho o que fazer, ou só para chamar atenção, ou só para ganhar visualizações, não, você está enganado. Infelizmente eu tenho que te dizer que você está enganado, porque a razão que eu tenho para fazer o que eu faço hoje é justamente pelas experiências que eu tive, é justamente pelo que eu tenho vivido. Porque eu só posso falar daquilo que eu vivo, eu não posso falar da casa do meu vizinho porque eu não conheço. Então, se eu estou transmitindo isso aqui para você, e você que está assistindo, você que está aqui presente, não acredita no que eu estou falando, não acredita nesse Deus com que a gente prega, é uma ótima oportunidade que eu te convido para que você venha questionar ele da mesma forma. Porque se ele não existe, você vai simplesmente ter a certeza daquilo que você já não acredita. Porque ele não vai te falar nada, nada vai mudar e nada vai acontecer. Mas eu te convido e te faço esse desafio, que se você não acredita, se ele não existe, eu só falo bobagem aqui atrás da câmera, faça você mesmo um questionamento direto para ele. Não me questione, não questione o teu colega, não questione alguém que não pode resolver o teu problema, não pode sanar a sua dúvida. Questione direto aquele com que você tem a dúvida. Porque é a maneira mais fácil de você resolver um problema é você falar direto com aquele com quem você tem o problema. Então, questione diretamente a ele. Eu tenho certeza que a primeira resposta que Deus te der e a experiência que você tiver, você não vai ter mais essa dúvida. E você vai saber de quem nós estamos falando. E por que eu te convido a fazer isso? Porque muitas vezes achamos que estamos fazendo correto, achamos que estamos corretos nas nossas convicções, no que acreditamos, no que lemos, no que ouvimos, que era o caso desse camarada que eu quero falar sobre a vida dele aqui. É feio falar da vida dos outros, né? Já deixo um parênteses aqui, mas desses aqui nós temos a total liberdade de falar. Por quê? Porque eles escreveram as suas vidas, as suas experiências, para que nós seguíssemos os exemplos. Diferente da gente fuçar na vida do vizinho pela rede social, pela janela ou pela boca de outros. Aqui está a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra onde o Senhor nos deixou para que seguíssemos. Se aqui fala da vida de um ou de outro, é aqui onde nós temos que se espelhar e se inspirar. Não na rede social, não na janela, não no telefone, pela boca de quem quer que seja. Sem mais delongas, eu quero continuar aqui o texto falando somente a respeito da vida de Paulo. No capítulo 9 do livro de Atos, vou te contextualizar um pouquinho de quem era esse cara, para você que ainda não conhece. Saulo não era qualquer um. Ele era um cara inteligente, era um cara que falava línguas, era um cara que estudava.
Falava línguas, quando eu digo, tinha mais de um idioma, ele se comunicava em outros idiomas. Ele estudava, ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha a letra dentro dele. Ele era um estudioso. E ele achava que ele estava fazendo essas coisas que ele fazia na época, diga-se de passagem, que era perseguir e matar os cristãos. Na sua cabeça ele fazia isso porque ele estava fazendo para Deus. Ele estava fazendo o melhor dele, que era exterminar aqueles que iam contra aquilo que ele acreditava. E assim, ele seguiu, dia após dia, matando e perseguindo aos cristãos, aqueles que proclamavam a Cristo, aqueles que se diziam cristãos, ele perseguia. E ele, aqui no capítulo 9, o texto vai nos dizer assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque o texto nos fala que ele procurava homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Que caminho é esse? O caminho, se você for notar aqui, está ainda escrito com letra maiúscula, dando tal importância a esse caminho, porque ele não estava perseguindo as pessoas que estavam na estrada viajando para tal lugar. Ele estava perseguindo as pessoas que pertenciam ao caminho. Quem é o caminho? Você sabe quem era o caminho onde essas pessoas pertenciam? Não era o trajeto da viagem que ele estava fazendo. O caminho que Paulo fala, que Saulo, perdão, aqui ainda neste contexto, o caminho ao qual ele fala, ao qual ele pede para prender essas pessoas, era o caminho, a verdade e a vida, que é aquele descrito na palavra de Deus de quem é Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. Jesus, ele nos diz na palavra que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, Saulo, nessa ocasião, ele estava perseguindo as pessoas que pertenciam ao caminho, para que ele pudesse levá-los presos a Jerusalém. Verso 3. Em viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Se ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele sabia muito bem já quem era. Ele reconhecia tal autoridade que perguntava para ele. Ele não caiu ali simplesmente naquela luz e ele falou: o que você está querendo aí? Ou qualquer coisa assim que seja. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele já sabia quem ele estava perseguindo. Ele sabia o poder que tinha esse que o estava perseguindo. E quando ele pergunta, ele já direciona a pergunta: quem és tu, Senhor? E ele teve a resposta. Assim como eu desafiei você no começo do vídeo, faça uma pergunta e eu tenho certeza que ele vai se manifestar para você. Ele vai responder a Saulo da maneira que ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém vai te dizer o que você deve fazer. Aqui está o primeiro ponto, aqui está a primeira resposta para aquilo que você me perguntou, para aquilo que eu te desafiei a fazer, e foi a primeira resposta que Saulo teve. Eu sou esse aqui. Agora você vai seguir por ali e depois alguém vai te dizer o que você vai fazer. Deus, ele não vai entrar aqui hoje na tua vida e resolver todos os problemas da tua vida. Ele está aqui para tá com você, mas você vai passar por situações onde você vai depender de pessoas, você vai passar por situações onde você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai passar por situações onde você vai precisar confiar cegamente naquele que você fez a primeira pergunta.
Os homens que estavam com ele, no verso 7, pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco, e por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco, já no verso 10 aqui, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias, aqui aparentemente, se a gente contextualizar a história, ler um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e tal, a gente vai continuar com uma interrogação. Quem é esse tal de Ananias? O que ele fez, o que ele faz e qual a importância tem esse cara aqui? Importância é essa que eu e você talvez nos preocupamos em ter, e eu te digo que pouco importa. Desculpa as palavras, mas pouco importa a importância que eu tenho no contexto, pouco importa quem eu sou na vida de um ou na vida de outro. Muito importa aquilo que Deus enxerga aqui dentro e aquilo que eu sou para Ele, aquilo que eu obedeço nele. Por quê? Já vou te dizer isso aqui. No verso 10, o Senhor o chamou numa visão. Ananias. O Senhor disse o nome dele, se direcionou a ele. Qual foi a primeira resposta dele? Eis-me aqui, Senhor. Era um discípulo de Jesus, ele estava disposto, ele estava disponível a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Não interessava se ele estava dormindo, se ele estava trabalhando, se ele estava isso, se ele estava aquilo, se ele estava fazendo outra coisa. O Senhor chamou, o Senhor te deu a direção. Eis-me aqui. Por quê? A palavra é muito clara em nos dizer, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Se você cuida das coisas de Deus, Deus ele vai cuidar das suas. E Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor dá a missão. Verso 11, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, coisas que a gente já leu aqui. E repara que aqui, Saulo, ele já tinha tido a visão, Deus já tinha dado a visão para ele de que um homem chamado Ananias ia fazer o quê? Impor as mãos, orar e libertá-lo. Só que se Paulo ficou cego antes, e Deus já deu a visão para ele, ele não tinha falado com Ananias ainda. Como sabia Deus que Ananias ia querer? Ou não ia querer cumprir essa missão? Porque se você notar aqui no verso 10, no verso 13, respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocarem o teu nome. Então Deus está dando uma missão para Ananias para ir lá orar por um cara que quer matar aquele que ora por pessoas. Só que antes disso, Deus já tinha falado para Saulo que um homem chamado Ananias ia restaurar a sua visão. Que negócio é esse? Como assim? Deus ele sabe a quem ele escolhe, ele sabe a quem ele chama. E aquele com que se aplica diretamente a sua obra, aquele que se aplica diretamente a obedecer, está sempre pronto, não tem medo do que vai acontecer depois. Eu não preciso ser chamado somente para fazer uma missão num lugar bonito, rico, cheio de gente e assim. Eu não tenho que ter medo se Deus me chamar para fazer uma missão em algum lugar que seja feio, pobre, perigoso, distante, desconfortável. Se eu estou indo fazer para ele, é para ele, não importa onde. Se eu estou indo pregar numa igreja que tem 5.000, 10.000 pessoas,
Ah, Senhor, eis-me aqui, eu vou. Se é para eu ir pregar lá no presídio, no meio da favela, onde gente já desacreditou de Deus há muito tempo, ah, não, Deus, eu não vou, porque se eu chego lá e começo a falar em teu nome, vão começar a rir da minha cara, não vão acreditar, eu só vou perder tempo. Não. Se você se dispõe a fazer a obra de Deus, quem faz a obra é Ele, você é uma ferramenta. Se Ele te mandar ir, não importa se é para um país A, B, C, X, se você tem que sair da tua casa, se você tem que... Não importa. Se você falou que vai, você se dispôs, vai. Porque se você cumpre só o que te agrada, você cumpre só a metade do que Ele te fala. E isso, desculpa, para Deus não adianta nada, porque Ele não precisa de você para nada, para falar a verdade. A partir do momento que você se dispõe, Ele faz. Se você não se dispõe, tem outro que vai fazer no teu lugar. Por amor a Ele, tem quem faça. Agora, se você só faz aquilo que é confortável, não saia falando em nome do Senhor, porque quando chegar o dia do juízo, tenho certeza que a palavra me respalda a dizer isso, que Ele vai dizer para você: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não te conheço. No verso 15, mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, o que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Então note que Saulo ele perseguia os cristãos, ele matava, ele tinha as suas convicções, as suas ideias de que tudo que ele fazia era correto. Assim como nós às vezes, não? Ah, o que eu estou fazendo é o melhor que eu posso fazer, porque alguém fez assim e deu certo, eu tenho que fazer igual. Eu ouvi alguém falar que tem que ser assim, eu vou fazer igual. Mas eu nunca me parei para me questionar se o que eu estou fazendo condiz com aquilo que está escrito. Normalmente, escolhemos o caminho mais fácil. Escolhemos o caminho mais confortável. Aquilo que o pastor que é mais engraçado do que o outro falou, eu vou seguir. Aquele pastor que é mais duro, que fala mais a respeito da palavra, aquilo não condiz muito com o meu estilo de vida, aquilo eu vou desviar um pouquinho ali, eu não vou seguir tudo porque é muito pesado. Quem você está ouvindo? Quem você está seguindo? Quais são as suas convicções? O que você está fazendo para Deus? É realmente aquilo que Deus quer que você faça? Você já questionou diretamente a Ele? Você já parou para olhar diretamente a sua palavra? Se não parou, eu te convido a refletir um pouquinho. Não precisa responder. Porque Saulo ele tinha essa convicção. Até que aconteceu o quê? No meio do caminho, ele encontrou aquele Jesus a quem ele perseguia e após ter um encontro, ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo não tinha nada a ver com Deus. Temos pessoas que, de tanta tradição, de tanta religiosidade, de tanto isso, tanto aquilo, fazem coisas hoje que, se olharmos à luz da palavra de Deus, são absurdas. Mas para essas pessoas é correto. Para essas pessoas é o melhor que elas estão fazendo para chegar perto de Deus. Eu fico imaginando a cara de Deus lá em cima, de braço cruzado, olhando para baixo, falando assim: o que acontece? Aonde que está escrito isso? Temos outras religiões que são pregadas, que são muito seguidas, por sinal, crescendo assustadoramente. E eu me reservo aqui a falar, a pronunciar, porque eu posso ser censurado por isso, mas sabemos muito bem. E algumas dessas são tão incoerentes e creem que estão tão perto de Deus, mas são tão incoerentes que um dos
um dos princípios dessas religiões é que você deve brigar pela paz. Explica para mim como é que funciona isso, porque a minha cabeça limitada não consegue entender. Se eu tenho que brigar para ter paz, para mim soa um tanto contraditório. Porque eu vou dar aquilo que eu tenho. E se eu vou dar briga, maltratar ou fazer mal a alguém, é aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Já começa porque eu não tenho paz dentro do meu coração, eu não tenho tranquilidade. Então, como é que eu vou correr atrás de uma coisa que eu não sei direito o que é? Porque se eu não tenho, eu não conheço, eu não sei o que é. Então, eu vou brigar com alguém, eu vou fazer mal para alguém para ter a paz. Isso, para mim, soa um tanto incoerente. Eu não consigo assimilar isso. Porque, de acordo com o que a Bíblia me diz, ela me diz que eu vou colher aquilo que eu plantar. Se eu fizer uma guerra para ter paz, eu estou plantando a guerra em busca de uma paz. Se eu plantei a guerra, eu não tenho como colher outra coisa depois. Se eu fiz mal para alguém, alguém vai me fazer mal depois. Isso é fato. Quero seguir um pouquinho o texto aqui. No verso 20. Que Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, e todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir a Jerusalém, aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levar-nos presos aos chefes dos sacerdotes? Reparem, depois que ele conheceu a Jesus, o seu discurso mudou, a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar mudou. E antes disso, todos tinham medo dele, porque ele aparentava ter um certo poder. O poder ele se mostra pela força, porque ele matava, ele perseguia, ele não deixava passar um. Ele demonstrava poder para as pessoas pelo fio da sua espada e matava. Depois que ele conhece a Jesus, talvez ele não tenha o mesmo poder perante aos olhos dos homens que o viam naquela época. Mas o interessante de tudo isso é porque depois que ele conhece a Jesus, o seu discurso muda, a sua maneira de tratar muda, o assunto que ele está falando muda, e ele não tem mais o poder da espada, mas ele começa dentro dele a colocar para fora tudo aquilo que ele aprendeu naquela pequena experiência com um cara que ele não sabia de onde vinha, quem era, esse tal de Ananias, que foi lá, colocou a mão nele, ele teve aquela experiência e Saulo começa a colocar para fora o quê? A sua autoridade. Por quê? Porque ele começa a falar, como vimos aqui no verso 20, ele começou a pregar nas sinagogas, falando que Jesus era o Filho de Deus, e todos os que ouviam ficavam perplexos. No verso 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Em outras palavras, aqui, ele deixou o poder da sua espada, as pessoas deixaram de ter medo daquilo que ele fazia, mas começaram a ouvi-lo com a autoridade que vinha de Deus depois que ele teve a experiência com Jesus. Os judeus que viviam em Damasco, como diz aqui no versículo, todos aqueles homens que conheciam a lei, que conheciam a palavra, que não conheciam ainda quem era Jesus, só conheciam a lei da antiga aliança, começavam a se questionar, a ficar confundidos depois da sua pregação, depois do seu discurso, porque o que saía da boca dele tinha autoridade, porque o que saía da boca dele tinha verdade. E aí, depois que você conhece, que você começa a falar, que o teu discurso começa a ser diferente, que você começa a tratar com verdade, e aqueles com que você se relaciona começam a não concordar muito com aquilo que você está fazendo, infelizmente eu preciso te dizer que aí começa o problema. Você vai ver aqui no verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo.
Enquanto ele estava fazendo a justiça com a própria mão, enquanto ele matava, enquanto ele tinha o poder na sua mão, ninguém mexia com ele. Só que a hora que ele para tudo isso, a hora que ele trata com autoridade, a hora que ele fala em verdade quem é Deus, quem é Jesus, as pessoas vão fazer o quê? Vão tentar matar. Aconteceu isso com ele lá, e eu tenho certeza que acontece até hoje, nos nossos dias. Se você é luz em algum lugar de escuridão, em algum lugar que está habituado com a escuridão, se você é uma chama de luz, se você é a luz de uma vela, ainda fraca que seja, eu tenho certeza que alguém vai tentar te apagar. Eu tenho certeza que alguém vai tentar tirar o teu brilho. Tenho certeza que por este nome, ao qual você prega, ao qual o mundo hoje, de uma forma geral, está se voltando contra, porque assim como eu creio que tem muitas igrejas crescendo, tem muitas pessoas se convertendo a Jesus, eu tenho certeza que não na mesma proporção, talvez mais rápido ainda, infelizmente, estão crescendo o número de pessoas que são contra. Estão crescendo o número de pessoas que tentam ridicularizar o nome de Deus. E a partir do momento que você tenta levar essa palavra, que você tenta pregar o Evangelho de Cristo, que você tenta pregar os valores de uma família, os valores de Deus, você vai ser cada vez mais perseguido e atacado. Eu falo isso por quê? Porque está na palavra do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que no fim dos tempos, acredite você ou não, que estamos chegando lá, no fim dos tempos, seria isso que aconteceria. E se desde aquela época já acontecia, aquele que pregava a palavra do Senhor já era perseguido, o que acontece nos dias de hoje? É só você ligar o jornal para você ver. Se atacarmos qualquer movimento que tenha acontecido por aí, qualquer religião contrária ao cristianismo, se atacarmos qualquer coisa, somos censurados, somos preconceituosos, intolerantes, qualquer dessas palavras que utilizem. Mas agora, se atacarmos o cristianismo, se falarmos mal de Jesus, se qualquer coisa nesse sentido, pronto, você faz parte da sociedade já, você já está bem incluso à sociedade, porque esse é o mundo que temos vivido. É só você ligar a televisão, não sou eu que venho aqui falar e influenciar você de alguma coisa. Você sabe que o nosso mundo está caminhando para isso. Por isso, aqueles que têm as experiências com o Senhor, que conhecem, fortaleçam-se cada vez mais. A palavra nos diz, você que está limpo, limpe-se cada vez mais. Você que está sujo, suje-se cada vez mais. Se você está desse lado aqui comigo, se você está no mesmo caminho, seguindo como lemos aqui, se você pertence a outro caminho, venha comigo e proclame, mas não tenha medo. Não tenha medo, porque os dias maus podem vir. Infelizmente eu tenho que dizer, porque a palavra me diz isso. Eu não digo para que aceitemos a Cristo para que vivamos em plena alegria. Não, aceitemos, mas o próprio Cristo nos fala. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu seguir um pouquinho aqui, não quero misturar o contexto, então eu vou pular direto para o capítulo 13, para que a gente possa continuar um pouquinho dessa trajetória aqui de Saulo. O capítulo 13, no verso 2... Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então aqui nós vemos que Saulo ele não se converteu por uma modinha, ele não estava seguindo a galera que era legal, ele não estava fazendo um videozinho para ganhar seguidor, ou ganhar likes, ou coisas assim. Ele se converteu verdadeiramente porque ele teve uma experiência, e aqui no verso 13,
vemos que o Espírito Santo diretamente o separou e o enviou para que ele fizesse a obra, junto com Barnabé. Então, se você está fazendo alguma coisa, se você está seguindo a Deus simplesmente porque hoje é legal, porque hoje é moda, porque muita gente está achando que isso é interessante fazer, desculpa, mas não faça. Se for para fazer, faça de verdade. Se for para fazer, faça com seriedade. Porque se você escolhe, a partir do momento que você escolhe o caminho de Jesus, automaticamente você ganha um inimigo, que é Satanás, que está, como a palavra me diz, bramando como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Se você trata isso com brincadeira, ele, por sua vez, não está tratando com brincadeira. Se você escolhe o caminho de Jesus, você abre uma porta para que você possa, sim, também ser atacado pelo lado do inimigo. E ele não vem de brincadeira. E se você não estiver verdadeiramente com Jesus, se você não estiver verdadeiramente do lado dele, o inimigo vem, faz o que ele bem entende. E cadê Jesus? Você está muito distante. Você não aproximou o teu coração dele. Você aceitou por uma brincadeira. Você aceitou porque era uma moda. Eu falo isso, talvez possa parecer um pouco fora do contexto aqui. Mas eu falo isso, o Espírito me impele a falar desse tipo de coisa, porque eu já vivi isso, eu já passei isso e eu sei como é. Eu posso garantir para você que eu já entrei numa igreja por brincadeira, eu já segui algumas orações e algumas palavras que eu achava interessante por brincadeira. No início da minha caminhada, eu não me converti, eu só fui na igreja. São duas coisas diferentes. Eu não mudei a minha vida. Eu só estava lá presente. Pelo simples fato de eu estar lá presente, e como a palavra nos diz que a palavra de Deus não volta vazia, ela vem e isso gera uma semente no teu coração, isso começa a germinar e depois a dar frutos. Pelo simples fato de você estar ouvindo, mesmo que você não acredite, pelo simples fato de você estar em comunhão com os irmãos dentro de uma igreja, isso já desperta o interesse do inimigo em fazer algo contra a tua vida. E se você está fazendo por brincadeira, eu tenho certeza que você não entra numa... Como eu posso usar de exemplo? Não sei se todos conhecem uma arena de tourada. Você não entra por brincadeira numa arena. Você não entra por brincadeira na jaula de um leão. Ah, eu vou ver como é, se ele é manso, se ele não... Você não entra ali brincando. Você entra sabendo o que você está fazendo. Então eu recomendo, não entre no caminho do Senhor, não entre numa igreja, não entre numa oração por uma brincadeira. Ou você faz de verdade, ou você não faz. Porque quando você faz, quando você decide entregar a sua vida a Deus, saiba você que Deus vai estar com você a todo tempo, como diz a palavra. Mas também você vai ganhar inimigos aqui, como vemos já na época de Saulo. E o que Saulo fez aqui? Eu vou voltar para o texto, vou voltar para o contexto. O que Saulo fez aqui nessa época? Ele se converteu verdadeiramente, foi levando a palavra, pregava sábado após sábado em sinagogas e discutia com os judeus e falava para os gentios e pregava e levava a palavra de Deus, falava que Jesus era o Cristo. E ele faz algumas viagens. Ele anda algumas cidades e no verso 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que este praticava magia e era falso profeta. Ele era um assessor do procônsul. E aqui vai descendo o texto, eu quero pular direto para o verso 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade.
Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Então a primeira viagem dele já foi dessa forma. Ele já entrou na cidade, alguém tentou ali conversar, alguém tentou falar, ouvir o que ele estava falando e ele não fez a política da boa vizinhança. Ele não chegou ali tentando agradar para ganhar aquele povo, para ter mais gente junto com ele, porque agora ele era de Jesus, ele era da galera, da paz e tudo mais. Você não vai fazer mal para o teu irmão. Você não vai lutar para ter uma paz. Você não vai matar. Você não vai. Só que você também não é bobo. Você também não vai deixar com que pisem na sua cabeça sem mais e sem menos. A palavra nos diz: se baterem na tua face direita, dê à esquerda. Sou de acordo. Mas aqui o que vemos é que na palavra do Senhor, com a autoridade do Senhor, você repreende aquele que está fazendo o que não é bom. Note, eu não estou dizendo aqui que você tem que pagar na mesma moeda, que você não tem que dar outra face e tudo. Mas, se está contrário à palavra do Senhor, aqui bem diz, no verso que nós lemos, que ele era, no verso 6, no final aqui, é o homem que praticava magia e era falso profeta. Você não vai deixar com que esses se prevaleçam sobre você, porque você tem o Espírito Santo que te convence, que te orienta e a palavra de Deus aqui para que você possa confrontar isso na palavra do Senhor. Por conta disso, com toda essa autoridade com que ele repreendeu, eu finalizo aqui o verso 11, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava o que o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. E ele continua a sua viagem. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João deixou-os ali e voltou para Jerusalém. De Perge perseguiram até Antioquia, na Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se você tem uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Simplesmente, se você tem uma mensagem, fale. É isso que diz o texto aqui. Paulo, o que ele faz no verso 16? Ele já chama a responsabilidade para ele já toma uma atitude, ele já se coloca de pé e assim, ó, tô aqui, eu quero falar também. Eu tenho alguma coisa aqui, porque tudo isso que vocês estão falando, tá tudo bem, tá aqui na lei, tá nos profetas, mas eu também tenho coisa para falar aqui. Quando você conhece a Deus, quando você se entrega, quando você tem uma experiência, você também tem voz, você também tem algo a falar, na hora certa e no momento certo. Você não vai sair falando à torto e à direito, mas a hora que Deus colocar no teu coração e com aquilo que Deus colocar, você vai falar. E foi o que Paulo fez. Por isso que eu tomo como exemplo. Falo quando tenho oportunidade, quando me é perguntado, eu não falo fora de momento, e eu sigo esses exemplos. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. O povo pediu um rei. Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. E aqui ele vai dizer
tudo que Deus fez, ele orientou aquele povo, ele falou o que Deus fez, ele falou o que Deus levantou, o que Deus tirou. Então, ele ensinou um pouquinho além do que aquilo que os judeus já estavam lendo. Ele ensinou um pouquinho além do que dizia a lei e os profetas. Depois de tudo isso aqui, lá no verso 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito das coisas no sábado seguinte, porque eles se interessaram por esse ensinamento, porque vinha a palavra direto do Senhor. No verso 43, despedida a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, porque entenderam a mensagem, porque viram a autoridade naquilo que eles falavam. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quer dizer, era tremendo aquilo que eles estavam fazendo, o Senhor estava se manifestando, e uma vez que ele está se manifestando, uma vez que estamos proclamando a sua verdade, o que aconteceu aqui no verso 45? Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Nessa altura aqui, já não importa a lei, o profeta, a palavra e nada. Vocês repararam aqui o que importa para os judeus, nesse contexto? Quando eles viram que uma multidão estava reunindo por causa de Paulo e Barnabé que estavam pregando, que na verdade era por causa de Jesus, o que eles fizeram? Encheram o seu coração de inveja. E ali estavam mesmo se contradizendo. Para quê? Para que na multidão não seguisse os dois, para que seguissem os ensinamentos deles, porque eles eram os doutores, eles sabiam, eles entendiam. E aí entra o meu orgulho. Não importa se o outro fala em nome de Deus ou não, você tem que seguir a mim. Porque eu sou o melhor, porque eu falo melhor, porque eu já tenho tantos seguidores, você tem que se juntar a mim porque eu sou melhor do que aqueles que têm menos. Você está um pouco perdido no caminho. Retorne para o caminho e saia dos caminhos que você escolheu seguir. Porque o caminho que vai te levar ao destino chama-se Jesus, não chama-se seguidores, multidão, não chama-se fama, não chama-se nada disso. Pouco importa se você conhece muito, se você conhece pouco. Se você conhece a verdade e se você caminha na palavra, é isso que vai te levar aonde você tem que chegar. Fazendo inimigos pelo caminho, infelizmente. Se eu seguir um pouco mais o texto aqui à frente, no capítulo 14, eles continuavam pregando, continuavam fazendo as suas viagens. No capítulo 14, verso 5, formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los por conta da pregação da palavra do Senhor. Então, não imagine que tudo vai estar sendo tranquilo, mas tenha a convicção daquele pelo qual você está falando. Eles continuaram a viagem, continuaram para uma cidade, continuaram para outra. No verso 11 aqui do capítulo 14. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua. Eu vou voltar um pouquinho aqui no verso 8, me perdoe, para eu contextualizar melhor. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Repare aqui. Paulo, com o discernimento do Espírito, olhou para o homem e não é eu, Paulo, tenho poder para te curar. Não. Se você tem fé para ser curado com aquilo que Deus faz através da minha vida, é aí onde funciona. Não sou eu o mágico, o super-herói. Eu dependo também de que você acredite. Eu dependo também de que você tenha fé para saber o que Deus pode fazer na tua vida. Disse em alta voz, levante-se, fique em pé.
Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Deus, ele age através da minha vida porque eu me disponho a fazer, e ele faz para a sua vida porque você tem fé naquilo que o Senhor pode fazer e não o que eu posso fazer. Uma vez compreendido isso, está tudo feito. O Senhor tem liberdade e poder para agir através da minha e da tua vida. Mas não imagine você que uma vez que Deus fez isso, sou eu o melhor. Porque quem fez foi Ele, não fui eu. Se eu sou ferramenta, você tem que continuar com os seus olhos voltados para Ele e não para mim. E muitas vezes hoje esquecemos disso. Nós vemos isso nas igrejas hoje. A pessoa tem a fé, ela vai até uma congregação, Deus, ele usa a vida de um irmão, de um pastor, de quem quer que seja, resolve o problema daquela pessoa que tinha fé para aquilo, e quem que passa a ser Deus na vida dessa pessoa? Aquele pastor que prega bem, porque trouxe a palavra que eu precisava, aquele irmão que me ajudou de tal forma que eu precisava, e Deus, ele fica aqui do ladinho, no segundo plano. E não é isso que tem que acontecer, porque quem fez a obra foi Deus. Pela misericórdia dele, ele usou as duas vidas. Mas quem fez foi ele, a glória é para ele, eu tenho que continuar com o meu olho lá em cima, olhando para ele. E aqui é o que Paulo continua falando. Nós estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e que se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e com o coração cheio de alegria. E o verso 18. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse os sacrifícios. O que você está oferecendo hoje para Deus? Depois de ter a experiência, aquilo que nós falamos no começo do vídeo, se você não tem, tenha. Eu recomendo. Assim, depois você pode pelo menos voltar aqui no final do vídeo e comentar embaixo e falar, não adiantou nada. Eu tenho certeza que essa resposta não vai, essa pergunta não vai me aparecer aqui. Porque se você se dispuser a perguntar direto para Deus, a ter a experiência com Ele, você vai conhecê-lo. Uma vez que você conhece, uma vez que você tem a experiência, que te é apresentado, que você se dispõe a estar no caminho, você vai fazer como o povo, ver aquilo acontecer, ver o milagre acontecer na tua vida, mas depois que isso acontece, eu vou voltar a fazer o meu sacrifício aqui. Ou seja, eu vou voltar a fazer aquilo que eu estava fazendo, da mesma forma. Mesmo ouvindo que não é assim que funciona. É assim que você quer continuar? É assim que você quer se converter dos seus caminhos? É assim que você quer experiências novas? Eu te digo, isso não vai funcionar. Tenha primeiro a experiência. Aplique o teu coração a conhecer aquilo que você ainda não conhece. Aplique o seu coração a conhecer aquilo que você ainda tem dúvida. A conhecer aquilo diretamente da fonte. Não procure aquele que fala da maneira que você quer ouvir. Às vezes o que você quer conhecer pode ser agradável ou pode ser duro num primeiro momento. Mas depois que você conhece, eu tenho certeza que grandes coisas você pode fazer e Deus mais ainda através da tua vida. Disponha-se a conhecer primeiramente. Se você persegue, se você não acredita, se você tem dúvida, se você não tem fé, vá na fonte procurar aquilo que te faz falta hoje.
Questione sim, pergunte sim a Deus quem Ele é, quem você é para Ele, e peça para que Ele se revele a você. Eu te convido. Talvez se você não tem o hábito de fazer a oração, eu te convido a não fazer uma oração, mas a ter uma conversa. Porque nós fomos criados por Deus para ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento de conversa, um relacionamento de desabafo, um relacionamento de abrir o teu coração, abrir as tuas dúvidas e, principalmente, ser respondido. Eu te convido. Comece um diálogo. E eu tenho certeza que você não vai falar sozinho. Amém? Quero deixar essa reflexão para vocês. Eu quero que você possa, nessa noite, ou nessa manhã, se você for me ouvir em outra ocasião, ou durante este dia, e pergunte quem Ele é para você e quem você é para Ele. Escolha o bom caminho. A palavra nos diz: eis que te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Eu te deixo essa reflexão e eu peço, não deixe de fazer essas perguntas aí. Amém? Obrigado.